Boa noite, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês. Faz bastante tempo que eu não venho aqui pregar sozinho, então meu coração está bem alegre diante de Deus, de poder servir a igreja nessa noite fazendo isso. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Eu, antes de vir para cá, orei e conversei com Deus sobre essa noite de hoje, e meu coração está bastante aquecido por aquilo que Deus vai fazer hoje. E eu estou bem feliz de poder estar aqui nesse lugar, servindo a você, servindo o corpo de Cristo, podendo derramar diante de Deus aquilo que Ele tem depositado no meu coração. Então, eu acredito que existe uma beleza que não se pode ver com os nossos olhos naturais. Eu acredito que existe um tipo de beleza que nossos olhos não conseguem contemplar. Algo que para a gente poder olhar mais, a gente precisa ver com outros olhos, com os olhos do coração. E já faz alguns anos que eu tenho meditado sobre isso e refletido sobre isso. E eu chamo isso de lindo e invisível, que é a beleza naquilo que não se pode ver. E apesar de um tanto paradoxal esse título, que é o título dessa mensagem de hoje, eu acredito que ele tem tudo a ver com a beleza oculta do propósito e do plano original de Deus, expressado através da sua criação. Eu acredito que nós podemos ter sempre um olhar diferente, uma perspectiva diferente para as coisas ao nosso redor, de um jeito mais otimista, de uma forma mais pessimista, ou talvez de uma forma mais acomodada ou mais ativa. Mas verdade é que, dependendo do ângulo que nós olhamos para alguma coisa, essa coisa pode se parecer muito diferente. E quando eu observo a existência humana, quando eu observo a criação, a natureza, tudo o que foi feito desde a criação do mundo, eu enxergo uma beleza que se manifesta todos os dias, de muitas maneiras, se expressando através das pessoas, se expressando através da natureza criada, se expressando através do oceano, dos céus, de cada pôr do sol. E isso é tão lindo. E me lembra uma frase de uma história bem conhecida do Pequeno Príncipe, que diz assim, que o essencial é invisível aos olhos, trazendo essa ideia de que aquilo, a essência, o core, o núcleo das coisas, não pode ser visto com os olhos naturais, mas precisa de um olhar diferente para que a gente possa perceber. E eu penso que isso tudo está muito conectado com o reino de Deus, e como Deus se expressa e como Deus escolheu se manifestar através de todas as coisas ao nosso redor. O que não é por acaso que muitas vezes Jesus usa o exemplo de uma criança para dar para nós, talvez, a ferramenta de como compreender melhor o seu reino e a sua vontade e os seus planos. Eu queria ler com você aquilo que está em Romanos, no capítulo 1, no versículo 19. Se você puder pegar a sua Bíblia, Romanos 1, 19. Diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Esse texto, para mim, é muito interessante. E ele fala com todas as letras de que os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Aqui fica claro que, através daquilo que Deus fez, desde a criação do mundo, desde o início de todas as coisas, esses atributos invisíveis de Deus, que é o seu poder, a sua divindade, quem Ele é, isso tudo está expresso ao nosso redor, expresso na criação. E, como a Bíblia fala, isso nos torna indesculpáveis. Indesculpáveis de não percebê-lo, de não notá-lo.
Então eu quero nessa noite te convidar a ser mais parecido com uma criança e a olhar menos para ver mais, a olhar não tanto com os olhos da razão, como ali no final fala, né, sobre os próprios raciocínios e um coração insensato que se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Eu te convido a olhar com os olhos da fé para aquilo que está ao seu redor. Olhar com os olhos que Deus te deu no dia em que você nasceu de novo. E se talvez você ainda não nasceu de novo, esta é uma noite de oportunidade para você tomar essa decisão. Porque a partir desse novo nascimento, a partir dessas novas coisas que Deus faz, você também passa a olhar de forma diferente. Só que muitas vezes coisas na vida tentam cegar esse nosso olhar. E para ser bem sincero contigo, isso é uma das coisas que mais me machucam. Eu tenho visto um percentual muito grande das pessoas olhando pouco com os olhos da fé, vendo pouco a vida na perspectiva de uma criança, vendo pouco aquilo que Deus expressou na sua criação. E pelo contrário, eu vejo muitos vivendo atrás dos seus próprios raciocínios, suas discussões, com corações obscurecidos, pensando ser sábios, mas talvez aos olhos de Deus, assim como talvez aos olhos das crianças, são tolos. E eu queria compartilhar contigo nessa noite 2 obras de arte, 2 obras-primas que eu amo muito, que é a minha música preferida e o meu livro favorito, depois da Bíblia, claro, que é a música So You Lie, da Hillsong, e é o livro Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. E eu queria navegar um pouquinho pela letra dessa música, que excede um pouco o ser uma canção. Ela é uma verdadeira poesia, ela é uma obra de arte tão especial que manifesta uma das coisas que eu mais gosto em Deus, que é, Ele criou todas as coisas e Ele também criou o criar. Ele é tão grande, Ele é tão inteligente, Ele é tão diferente, que Ele conseguiu criar o criar. E a partir de um Deus assim tão poderoso, pessoas conseguiram criar uma música como essa, uma poesia como essa, que para mim resume desde a criação do mundo, desde o início de tudo, até o que aconteceu na cruz e até o que a gente vive hoje, e resume de uma certa maneira o Evangelho e tudo aquilo que a Bíblia ensina. E apesar de não ser a Bíblia, eu quero meditar nesse texto dessa música nessa noite, porque ela é completamente inspirada na Bíblia, então você não precisa ficar com medo de que a gente vai falar de heresia. Então, uma das frases que eu queria realçar dessa canção, ela está bem lá no início, quando diz assim: o Deus da criação, antes do início do tempo, sem ponto de referência, falou à escuridão e fez raiar a maravilha da luz. E enquanto você fala, bilhões de galáxias nascem, no vapor da sua respiração, os planetas se formam. Para pensar um pouco sobre essas frases. Sabe, você aí na sua casa, onde você estiver, na sua TV, com o YouTube, ou sei lá, com o seu celular, no seu quarto, fecha um pouco seus olhos e imagina isso. O Deus da criação, antes do início do tempo, antes de haver o tempo, sem nenhuma referência. Ele não tinha um livro para olhar, uma revista para olhar, um Pinterest, um site, ou um Instagram, ou um vídeo no YouTube, sem referência nenhuma. Do nada, Ele com a sua voz poderosa falou à escuridão e fez raiar a maravilha da luz. Enquanto Ele falava, bilhões de galáxias nasciam. No vapor da sua respiração, os planetas se formavam. Você consegue imaginar o que é isso? O amor em pessoa, o Criador dos céus e da terra, aquele que te ama com todo o seu ser, falando as primeiras palavras em direção às trevas, e a luz brotando, e a luz nascendo pela primeira vez. Eu posso ver o seu coração em tudo o que fez. Cada estrela a brilhar, um sinal da tua graça. Toda a natureza e ciência seguem o som da tua voz. Querido, Ele criou o desejo, Ele criou o prazer, Ele inventou o sentir, o ver, o pensar.
Ele criou o existir. Ele organiza as partículas da existência. Sabe o sol que nasce todos os dias? Sabe a chuva que rega a terra? Sabe as abelhas que fazem todo o processo de polinização das flores e plantas que precisam para que a gente tenha o nosso alimento? Tudo isso é regido e mantido por um Deus de amor, por aquele que, não de longe, mas de perto, olha para você nessa noite e sussurra no seu ouvido: mesmo eu sendo tão grande, eu amo você. Mesmo eu parecendo tão distante, eu estou dentro de você. Esse calor que você sente ao ouvir essas palavras, sou eu te lembrando que eu te amo, que as suas dores, as suas amarguras, as tristezas do passado, as pessoas que te abandonaram, são só tentativas do mundo caído de te afastar de mim. Mas eu sou maior do que tudo isso. Eu sou mais poderoso que tudo isso. Os ventos, as estações, o oceano, a química que se passa no nosso cérebro, tudo isso foi feito do nada. Tudo isso foi inventado por Ele. Você consegue imaginar uma mente capaz de inventar tudo isso? Esse é o seu Deus. Esse é aquele que você pode chamar de Pai. Esse é aquele que, se no meio da sua tempestade, da sua angústia, você disser: Pai, eu preciso de Ti, Ele com certeza estará do seu lado. Eu queria compartilhar com você agora um trechinho bem pequeno do livro do C.S. Lewis chamado Crônicas de Nárnia. Mais especificamente no capítulo que o C.S. Lewis chamou de A Criação de Nárnia. E lembrando, isso aqui não é a Bíblia. Isso aqui é fantasia, é uma história criada para crianças, mas que eu acho que tem tudo a ver com essa noite, para nos ajudar a enxergar melhor aquilo que está escancarado, como a Bíblia fala, ao nosso redor. Nós somos indesculpáveis, isso está ao nosso redor, se manifestando todo o tempo. E lá no livro diz assim, para quem não sabe, o leão da história de Nárnia é uma representação de Deus, mais especificamente de Jesus. E diz assim no livro: o leão andava de um lado para o outro na terra nua, cantando a nova canção. Era mais suave e ritmada do que a canção com a qual convocara as estrelas e o sol. Uma canção doce e sussurrante. À medida que caminhava e cantava, o vale ia ficando verde de capim. O capim se espalhava desde onde estava o leão como uma força, e subia pelas encostas dos pequenos montes como uma onda. Em poucos minutos deslizava pelas vertentes mais baixas das montanhas distantes, suavizando cada vez mais aquele mundo novo. Podia-se ouvir a brisa encrespando a relva, e surgiam outras coisas além da relva. As mais altas encostas iam ficando escuras de urzes, manchas de um verde mais intenso apareciam no vale. Dígore, que era um menino da história, não sabia ainda o que eram, até que surgiu uma pertinho dele, uma coisinha espigada que ia lançando braços para os lados, e os braços se cobriam de verde e iam ficando maiores a uma grande velocidade. Havia muitas dessas coisas à sua volta agora, e quando ficaram quase do seu tamanho, viu o que era. São árvores, exclamou. Eu não vou ficar lendo toda essa história para vocês, porque você pode comprar o livro numa livraria mais próxima de você, e você pode ler se quiser, ou não também. Mas enquanto eu lia essa história, eu ficava imaginando, e o que fala nela, enquanto o leão chamado Aslan, ele cantava, a natureza ia sendo criada. E eu penso o quanto isso é um feliz paralelo que o C.S. Lewis fez com quando este mundo, onde você mora, onde você habita, foi criado. E conectado com essa canção que a gente está vendo algumas frases, eu quero te convidar a pensar e a se desacostumar, sabe, a deixar de banalizar aquilo que está ao seu redor.
Um dia, o leão da tribo de Judá, não um leão de historinha, mas um leão real e poderoso, o verdadeiro Rei dos Reis, Jesus, um dia em Deus, sendo com o poder da sua voz, fez tudo surgir do nada, fez tudo aparecer. Todas as partículas que você vê ao redor, todos os materiais que você vê ao seu redor, eles são criados e feitos a partir dessa voz poderosa, que no início de tudo, declarou a existência, a vida. Eu tenho certeza que uma das maiores frustrações do ser humano, caído longe de Deus, é esse anseio, é essa saudade por quem o fez, por quem o criou. Sabe, esse lugar onde nós fomos feitos, esse lugar de onde nós viemos. Ele anseia dentro de você, ele clama dentro de você, porque no seu DNA, nas suas veias, sabe, corre esse sangue, corre essa assinatura desse Criador poderoso. Eu queria avançar na letra dessa canção, quando ela fala assim: e se isso tudo revela a sua natureza, então eu também vou. Se os oceanos rugem a tua grandeza, então eu também vou. E se a soma de todos os louvores ainda soarem tímidos, então nós vamos cantar novamente 100 bilhões de vezes. Enquanto você fala, 100 bilhões de falhas desaparecem. Eu posso ver o seu coração em tudo o que fez, cada parte desenhada em uma obra de arte chamada amor. Eu posso ver o seu coração em 8 bilhões de jeitos diferentes, cada um precioso, um filho pelo qual você morreu para salvar. E se você deu a sua vida para amá-los, eu também vou. Uau! Essa letra é incrível. Eu não sei você, mas ao ouvir essas frases, eu já escutei essa música umas 1000 vezes. Meu coração sempre se aquece enquanto eu lembro quem é o nosso Deus. Eu quero te dizer dessa noite, esqueça o que a religião tem dito para você. Esqueça o que as mentiras do inferno têm sido ditas para você. Esqueça esse engano ou qualquer ideia de que se aproximar de Deus, ou viver algo com Deus, ou servir a Deus, pode de alguma maneira ser chato, ser difícil, ou ser uma obrigação. Não. O dia que eu descobri essa mentira, eu nunca mais olhei para Deus como algo que eu tenho que fazer, ou como algo que eu preciso fazer. Pelo contrário. E é essa paixão que eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite. Seja liberto desse tipo de mentalidade religiosa. E seja completamente envolto, sabe, pelo Criador do universo. Por alguém apaixonante. Esse ser que criou tudo do nada. No mínimo, ele deve ser muito interessante. Para ter feito tantas coisas da forma como fez. E quando eu vejo essas frases, né? Enquanto você fala, 100 bilhões de falhas desaparecem. Eu lembro de todo o Evangelho. Eu lembro do que Jesus fez na cruz, morrendo pelo pecado do homem. E eu fico pensando, isso já é tudo. Isso é tudo que eu poderia desejar. Isso é tudo que eu poderia ansiar. Por isso que, se na nossa vida nós passamos por tribulação, nós passamos por dor, nós passamos por sofrimento, se na sua vida você perdeu coisas ou está perdendo coisas, eu quero te dizer que você tem tudo. Você tem tudo. A cruz, o que Jesus fez, quem Ele é.
Isso precisa ser suficiente. Isso é suficiente. Eu não consigo lidar com a ideia de que, porque talvez o meu ministério, ou o que eu sonhava, ou o que eu planejava, não está acontecendo como eu gostaria, eu não consigo lidar com a ideia de que isso vai me desanimar em relação a Deus. E eu quero te convidar também nessa noite a refletir sobre isso. A existência, o que Deus criou e o fato de Ele não ter virado as suas costas para nós, quando nós viramos as nossas costas para Ele. O fato dele ter voltado, se manifestou em Jesus. E com o som da sua voz, ter feito desaparecer em todas as falhas, todo o nosso pecado que foi jogado no mar do esquecimento. Esse é o maior presente. Essa é a maior notícia. Não há outra notícia que supere essa. Não há outro benefício que supere esse. Não tem nada mais prazeroso, não tem nada melhor do que isso. E eu quero ler com vocês nessa noite alguns textos bíblicos que apontam para um presente, que é o maior bônus de toda essa história. Porque se não bastasse tudo isso que Deus já fez por nós, toda a criação, o sacrifício de Jesus, o perdão dos pecados, a restauração da aliança, a restauração do nosso relacionamento com Ele, se isso tudo não bastasse, o que já é muito, Deus tem uma promessa para nós sobre o fim, sobre o que há de vir. E eu quero ler com vocês Apocalipse 3, versículo 8, que diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu conheço as obras que você realiza. E encare isso como a palavra de Jesus para você, como igreja. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você guardou, no versículo 10, você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E no 11, venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E pulando lá para o capítulo 21 de Apocalipse, diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. E então ouvi uma voz forte, que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. No versículo 6, disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele,
e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E no versículo 16, a cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara, e tinham 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. E no versículo 22, não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Abominação e mentira, e lhe trarão a glória e a honra das nações. No versículo 27, nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu não sei o que você sente ao ouvir essas promessas, mas quando eu leio esse texto, quando eu penso sobre a Nova Jerusalém, o meu coração fica cheio de esperança, e eu quero nesta noite compartilhar dessa esperança com você. Se não bastasse tudo o que Deus fez, se não bastasse todo o sacrifício de Jesus e a reconciliação e a criação, existe uma promessa, existe um lugar sendo preparado, existe uma cidade perfeita, existe um lugar onde não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, nem luto, nem noite, nem dificuldade alguma. E eu quero ressaltar a frase do Filho de Deus enquanto ele via a visão. E ao escrever ele diz no versículo 22, eu não vi nenhum santuário na cidade. É muito interessante porque como homem, e principalmente um homem daquela época e com aquela mentalidade, acostumado com o templo, acostumado ao ver um lugar onde Deus era adorado, ele faz esse comentário, eu não vi nenhum santuário na cidade. E logo vem a explicação, porque o seu santuário é o Senhor. Eu quero te fazer pensar nessa noite, o quanto muitas vezes o seu coração está procurando pelo santuário, está procurando pela religião, está procurando pelas formas de se conectar com Deus. E eu não quero trazer condenação para você nessa noite, porque houve na história da existência humana um ensino da parte de Deus, lá desde o tabernáculo, desde lá de o início, de que o homem precisava se separar do pecado, de que o homem precisava entender o que era pecado, e a lei o ensinou a isso. E depois vem o sacrifício de Jesus, vem a remissão dos pecados, vem o perdão. E em Paulo depois se manifesta toda uma compreensão profunda do Evangelho, do que Jesus fez, de que essa verdade era para o mundo inteiro. E para fechar a história com chave de ouro, vem então a Nova Jerusalém, um lugar onde tudo o que era perfeito no Jardim do Éden vai ser restaurado. E nós não vamos mais precisar procurar um prédio, nós não vamos mais precisar procurar uma lista de tarefas ou de obrigações, ou uma religião. Nós não vamos precisar mais de nenhum intermediário. Nós vamos ter o próprio Deus habitando entre os homens. Aquilo que antes estava lá num tabernáculo vai estar entre nós.
E você pode estar pensando, mas o que nós vivemos hoje, basicamente é isso. É e não é. O que nós vivemos hoje é um preparo para isso. Nós temos o Espírito Santo, o Emanuel, Deus conosco, habitando dentro de nós, nos preparando para a segunda vinda de Jesus, para o dia em que o Rei voltará para reinar sobre a terra, para restaurar todas as coisas. E eu quero te lembrar nessa noite, por mais louco que isso tudo seja, de que os homens sábios desse mundo, aqueles que pensam em entender as coisas, lá no versículo que a gente leu de Romanos 1, na verdade, eles se fizeram tolos quando eles não conseguiram ver expresso na criação a assinatura do Criador, quem Deus é. E quantos de nós, muitas vezes, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo igreja, de tanto olhar ao nosso redor com olhos naturais e não com os olhos da fé, vamos banalizando a vida, nos acostumamos com o sol nascendo todos os dias, nos acostumamos muitas vezes até com as nossas tradições religiosas, com a nossa forma de orar, com a nossa forma de se aproximar de Deus. Mas Deus te convida nessa noite a te lembrar do que realmente é de verdade, da essência, daquilo que pode ser invisível aos olhos, mas que é muito mais real. Porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê, isso é eterno, isso é o real. E eu te convido nessa noite a deixar de lado toda a religiosidade, tudo aquilo que te impede de conhecer a Deus, essa busca pelo santuário, pelo que é religioso, pelo que é controlável, e conheça o Deus verdadeiro, aquele que está no controle de verdade. Querido, essa promessa do que há de vir, do que vai acontecer, isso é tão precioso e isso é tão imensurável, que a primeira reação que eu tenho é de olhar para Deus e dizer: está aqui a minha vida, eu quero isso, eu anseio por isso, eu anseio pelo dia que não haverá mais noite, em que o Senhor caminhará no nosso meio. E muitas vezes isso me fez desejar até mesmo a morte, porque eu olhava para esse mundo e eu via um mundo tão diferente do que Deus sonhou. E eu olhava para essas promessas e via algo tão lindo, tão desejável. Ao ver filmes como Crônicas de Nárnia e outras histórias, eu ficava pensando como eu quero viver isso, como eu quero colocar aquelas vestes reais e andar com o meu pai, ser um príncipe no seu palácio e desfrutar da perfeição da sua presença. Tem um dos filmes de Crônicas de Nárnia, quando ele termina, eles estão todos sentados nos seus tronos, né, os 4 irmãos. E aquela cena é muito bonita. Eles estão num palácio em Cair-Paravel, que é incrivelmente parecido com o que eu sempre sonhei sobre o céu. E eu fico olhando aquela cena e Aslan vai falando o nome de cada um e a característica que ele deu para cada um. E quando ele passa por Edmundo, que é o que fez as coisas erradas na história, que é a maior representação de quem nós somos na vida, Aslan olha para ele e fala: Edmundo, o justo. Ai, quando eu olho aquela cena, eu fico pensando, imagina o dia que eu vou estar na Nova Jerusalém, ouvindo Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o poder em pessoa, o verbo que se fez carne, olhar para mim e dizer assim: Gabriel, aquele que eu justifiquei com o meu sangue, aquele que o seu nome está escrito no livro da vida, aquele que é digno de ser um cidadão da Nova Jerusalém, porque eu coloquei esse selo nele,
com o meu próprio sangue, eu o transformei. E sempre quando eu olhava para ele, eu via quem ele realmente era, quem eu o criei para ser, o poder que eu coloquei nele, a unção que eu coloquei sobre ele, a parte da revelação de Deus que eu coloquei sobre ele. É isso que nós somos de verdade. Não os seus fracassos, não as minhas falhas, não as pessoas que me rejeitaram quando eu não consegui suprir o que elas queriam, mas sim o Deus de toda a criação, nos olhando e dizendo quem nós somos. E quando eu fico pensando em momentos como esses, a primeira coisa que eu sinto vontade de fazer, o primeiro desejo que vem é: eu quero isso. E o que Deus tem me ensinado, e eu encerro com isso, é como corresponder com essa revelação, com essa verdade, com essa preciosidade que me faltam palavras e eloquência para descrever nessa noite. É que eu preciso espalhar isso para o mundo inteiro. É que eu preciso contar essa notícia para todo mundo. Eu não preciso me promover, pensar no meu ministério ou fazer coisas para mim, mas eu preciso, todo mundo que passar por mim, todo mundo com quem eu me relacionar de alguma maneira, expressar, sabe? Se as estrelas adoram a Deus, se os oceanos rugem pela grandeza de Deus, então eu também vou. Então eu também vou. Se a criação manifesta quem Deus é, quanto mais eu, que no meio de toda essa criação fui feito à imagem e semelhança de quem Ele é. E o que o diabo faz todos os dias da tua vida e da minha vida é tentar distorcer a nossa imagem e semelhança com Deus. Porque ele sabe o poder que há em cada um de nós. Como a música fala, as 8 bilhões de maneiras que Deus se revela. Cada um de nós, cada pessoa na face da terra tem um poder incrível dado por Deus de revelar quem Ele é. E eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, acorde do seu sono, se desvencilhe daquilo que te prende, daquilo que te impede de reconhecer a essência de Deus, de olhar ao seu redor e a si mesmo e perceber o que de verdade está acontecendo, o que é eterno, e a manifestar ao mundo essa beleza. O mundo precisa, porque as pessoas estão procurando por essa beleza em tantas coisas passageiras e que o inimigo aproveita para distorcer ainda mais as identidades. E no final, no capítulo 22 de Apocalipse, diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. É difícil falar de tudo isso em pouco tempo, mas eu espero que tenha sido útil para você se lembrar daquilo que a Bíblia diz, e tem tantas outras promessas. Eu anseio pela volta de Cristo, mas enquanto Ele não voltar, enquanto tudo isso não se manifestar, e lá no final, a Nova Jerusalém, enquanto tudo isso não acontece, eu preciso ser um memorial na terra, de que isso tudo é verdade, de que isso tudo é a verdade. A forma que eu vivo, a forma que eu creio, a forma que eu me movo, a forma que eu me relaciono com as pessoas, ela deve expressar
aquele que me amou primeiro.